Boa tarde. Bem-vindo ao evento Pesquisa em Foco, Desafios Metodológicos no Estudo de História Antiga e Medieval. Eu sou Sérgio Alberto Feldman, coordenador do Letames de Universidade Federal do Espírito Santo. Eu sou graduado na Universidade de Tel Aviv, fiz meu mestrado na USP e fiz o meu doutorado na Universidade Federal do Paraná. Eu já fiz alguns estágios pós-doutorais em outros países. Eu tive no Conselho Superior de Investigações Científicas em Madrid, eu tive na Universidade Hebraica de Jerusalém, eu tive na École de Haute Étude de Sciences Sociales em Paris e, recentemente, fiz um brevíssimo estágio na Rutgers University em New Jersey. O Letames é um laboratório pequeno, criado recentemente, que se localiza na Universidade Federal do Espírito Santo e está acoplado ao Programa de Pós-Graduação em História Social das Relações Políticas. E nós estamos muito felizes em estar participando do evento do Labora, colaborando, fazendo juntos, tá? E sentindo essa relação afetiva, calorosa que existe entre nós. Olá! O Labora é um laboratório multidisciplinar dedicado ao estudo de temas transversais. Partindo do escopo cronológico da Idade Média, as investigações a que nos dedicamos podem avançar ou recuar no tempo e, ao mesmo tempo, expandir-se pelos territórios, tanto geográficos quanto culturais. Um dos pressupostos para essa dinâmica são os perfis de nossos membros e colaboradores, cujos temas e objetos transcendem o campo e a prática da história e transbordam para aspectos ao mesmo tempo múltiplos e singulares da sociedade, da produção humana. Cultura material, literatura, filosofia da história, antropologia da cultura, enfim, a variedade do diálogo com os campos do conhecimento nos fornece valiosas oportunidades para reflexão metodológica. Este evento reflete muito dessa perspectiva e desse esforço. Repensar o nosso campo do conhecimento e as nossas práticas de pesquisa. Agradeço imenso aos meus queridos e preciosos do Labora e do Letames, irmãos na vida acadêmica, que são os idealizadores e produtores deste evento. E convido todos a juntarem-se a nós. Muito obrigada. Olá, boa noite a todos. Boa noite para mais uma mesa aqui do nosso congresso Pesquisa em Foco. Nós temos aqui a mesa 2, religiosidades na Idade Antiga, e nossa mesa 2 aqui, nós temos aqui várias das pesquisas que estão falando sobre esse tema de religiosidade na Idade Antiga. Essa mesa é mais temática do que a primeira mesa que nós estávamos falando sobre a questão de metodologia em si e a pesquisa em si, o caminho da pesquisa em si. Então, nós vamos ter aqui pesquisas que são mais específicas. Nós temos aqui a Jéssica Brustolin, que está com a pesquisa aqui, Pesach e Quimivingues. Nós temos aqui a Isadora Galvão da Silva, que está falando sobre a metodologia comparada, ela está falando das diferenças e similaridades na jornada do herói. O Gustavo Ramos Lopes, a religião cívica na Grécia Antiga e Hermes. E o Leonardo Ferreira, debates e caminhos, os santuários no período arcaico grego. Então, todas essas pesquisas tratando sobre o mesmo tema, que é a questão da religiosidade na Grécia Antiga. Então, para começar esse debate, vou aqui colocar minha primeira pergunta aqui para a Isadora, que está aqui falando sobre a questão da mitologia comparada, as diferenças e similaridades na jornada do herói, na antiguidade, e ela estava justamente falando sobre a questão dessa possibilidade de nós compararmos as figuras dos deuses na antiguidade grega com os deuses no Oriente. Para quem não viu, nós temos aí o vídeo dela no canal do YouTube,
e ela colocando ali, ela falando ali sobre um resumo sobre o que ela estava tratando a pesquisa dela, e eu gostaria agora que ela falasse um pouquinho mais sobre essa possibilidade de comparação dessas histórias do Oriente com as histórias do Ocidente, desses deuses da Antiguidade. Boa noite a todos. Bem, esse trabalho que eu apresentei no vídeo, ele é um recorte da minha pesquisa de iniciação científica. Eu estou na graduação ainda lá na Universidade Estadual do Maranhão, e eu estou no 5º período, então eu tenho essa iniciação científica, e ela é, na verdade, um recorte, porque o trabalho é um trabalho mais geral, que fala sobre tanto os poemas homéricos, quanto também quando a poesia hesiódica, e quanto elas foram influenciadas pela do Antigo Oriente Próximo. Então, eu peguei ali 2 recortes, no caso, o épico de Gilgamesh e por que surge essa problemática? Essa problemática, ela surge de uma nova questão homérica. A questão homérica, ela estuda todo tipo, se Homero existiu ou não, ou quais foram as fontes que ele utilizou, porque a gente sabe que o Homero, ele não se sabe ainda se ele existiu ou não. Ainda tem essa problemática. Então, você tem esse amplo campo dos estudos clássicos que estuda a questão homérica e as fontes que o Homero poderia ter utilizado. Então, na segunda metade do século XX, surge essa pesquisa de tentar entender como essas outras mitologias de outros lugares, por meio de influência cultural, do comércio, das guerras, do contato entre esses povos, influenciaram a mitologia grega e a literatura grega. Então, isso surge, é muito recente, se a gente for parar para pensar, que é da segunda metade do século XX. Então, esses escritos do Oriente Próximo, eles desapareceram por milênios, então, eles só foram redescobertos no século XIX, no finzinho do século XIX. E ainda assim, demorou muito para que eles realmente chamassem a atenção, que foi deixado um pouco de lado, foi uma grandes descobertas, mas que só foram mesmo estudados a partir da segunda metade do século XX. Então, surgem esses estudiosos como o Martin West, o Walter Burkett, o Peter Walcott, e eles vão escrever artigos comparando essas mitologias, porque desde que elas surgiram, elas já angariaram algumas semelhanças. Eles logo perceberam, não só com a mitologia grega, mas também com a Bíblia, por exemplo. A gente tem a questão do dilúvio, que é muito semelhante ao relato bíblico. Então, essas semelhanças, elas já tinham sido notadas, mas elas vão ser realmente só estudadas a partir do século XX. Então, eu vou, nessa pesquisa, comparar alguns relatos de mitos de criação na teogonia, que são muito presentes também no Enuma Elish, no Épico de Gilgamesh, e essa é a minha pesquisa, assim, em um modo geral. Muito bem, eu agradeço a resposta da Isadora. Nós temos aqui uma característica que é muito comum ali na Antiguidade, né, que o Mediterrâneo ele funciona como uma via expressa, no qual vai se trocando informações e vai se trocando histórias, né? E isso se mostrou muito presente também na pesquisa da Jéssica Bruscolin e do Gustavo Ramos, que nós estamos falando sobre religiosidade, mas uma religiosidade na prática. Essa religiosidade que é uma religiosidade bastante diferente da de hoje, né? Quando nós estamos conversando com as pessoas hoje, quando a gente fala de religião hoje, há uma ideia fixa do que é a religião, do que é a fé, e essa ideia está muito ligada ao cristianismo e é muito diferente daquilo que a gente estuda na antiguidade, né? Gostaria que tanto a Jéssica como o Gustavo falasse um pouquinho dessa prática religiosa e do que é essa religiosidade na antiguidade, desse conceito de religião que eles estudaram na pesquisa deles. A gente pode começar ou pelo Gustavo ou pela Jéssica, o que vocês preferirem. Pode começar, Jéssica, se você quiser. Tá dando para ouvir bem? Sim? Então, a minha pesquisa, ela é parte do meu projeto de mestrado, e ela é muito mais focada na questão da religiosidade popular a partir das tabuletas de maldição, as Defictionum Tabelae. Elas são pequenas plaquinhas de chumbo com um texto que busca obter a ajuda do divino ou de outros seres sobrenaturais como demônios em relações de conflito com... Eu interpreto como parte da comunidade, alguns autores interpretam de outra forma, mas debates. E basicamente, o que eu tenho estudado são as relações sociais que podem ser entendidas dentro dessas fontes.
a partir tanto da análise onomástica, do nome das pessoas que são amaldiçoadas, quanto daquilo próprio que é amaldiçoado. Muitas vezes são amaldiçoados a área de trabalho da pessoa, em alguns casos, mercadores, a reputação deles. E tudo isso para pensar justamente como isso se inseria na vida cotidiana dessas pessoas. Eu trabalho com uma província no norte, né, com a Germânia, e durante muito tempo essas fontes foram interpretadas apenas à luz da magia, e nunca pensadas na relação delas com a religião, com a estratégia empregada para convencer a divindade a atuar em favor daquela pessoa. Então, eu tenho ido nessas linhas. Não vou aprofundar muito, porque senão eu acabo comendo o tempo de todo mundo. Bom, Gustavo? Então, só continuando a fala da Jéssica, minha pesquisa em si, quando eu comecei a desenvolver, eu queria entender o porquê as pessoas, o que levavam elas a acreditar nessas divindades. Eu acho que por conta de uma carga religiosa que eu tenho desde a infância, eu queria ter essa outra visão, porque, querendo ou não, hoje a gente tem influências de outras religiões, de outras práticas, de pessoas que praticam ou não algum tipo de religião. E quando eu me deparei com a Grécia, nesse momento da mitologia, que é algo que desde a adolescência também me acompanha muito, ficou batendo latente. E quando eu percebi que eu estava durante a pesquisa, que eu caí num certo texto e que dizia que essas práticas religiosas, elas eram praticamente obrigadas para as pessoas naquele dia a dia. Aquela forma de adoração, ela estava na relação dos familiares, na base da agricultura, as relações sociais em si estavam essas divindades. Então, caso eu não quisesse participar desses tipos de rituais ou prática de adoração a algum tipo de Deus, eu acabaria na margem da sociedade, eu acabaria sendo excluído. E para delimitar o meu tema e não deixar em si na religião cívica, eu tentei trazer Hermes, que é um deus também que eu gosto bastante, e ele é um deus muito diferente dos outros. Ele é um deus totalmente social. Ele, ao mesmo tempo que está em relação diária com os deuses, ele também está entre os mortais, e ele não, acho que amar é uma palavra muito forte, ele sente prazer em participar dessas relações sociais humanas. Mesmo que ele não participe direto, ele serve de canal, ele é um meio ter alguma relação com Deus, ou um Deus tem algum recado para passar para algum mortal, Hermes serve como esse canal. E ele, muitas vezes, muitos relatos, muitos contos dele, ele sempre está de fundo, pelo menos, observando essas relações sociais. Então, quando eu concluí o projeto, eu levei em si que essa religião cívica era uma religião praticada por todos e era de extrema importância durante do início da sua vida até o final. Como acho que é o trabalho da Isadora, eu lembrei do vídeo dela, a Grécia, naquele momento, ela era um centro ela tinha um comércio muito forte naquela parte do Mediterrâneo. Então, aquelas trocas de informações acabaram ajudando a desenvolver muito mais, porque Hermes, ele tem uma característica peculiar de outros deuses, que tem dois atributos. Ele é divindade de outros atributos. Ele não tem um só dois. Ele é deus do comércio, da medicina, dos caminhos, dos rebanhos. Ele vai trazendo para si muitos atributos e acabam deixando ele diferente de outros deuses. Muito bem. Quando eu estava vendo o seu vídeo, eu acabei lembrando, aliás, de boa parte da minha própria trajetória como pesquisador, né? Nós temos aqui tanto o seu trabalho como o trabalho do Felipe, são trabalhos ali que fazem um debate bibliográfico que é importante.
é o que está sendo colocado, né? Eu trato no meu mestrado, no meu doutorado de religiosidade, mas religiosidade cristã e romana, né? O Felipe estava ali tratando da questão de religiosidade grega, que são duas religiosidades e dois conceitos de sagrado diferentes, e diferentes do conceito de sagrado que nós temos hoje dentro do cristianismo, né? O que eu fiquei bastante curioso desse debate ali, como a Ana Paula, que aliás eu vou agradecer minha orientadora por ter falado de mim na palestra dela. Ela já vai ser canonizada por ter me aguentado, então, desde a iniciação científica, mas ela também fala bastante desse conceito de sagrado. E esse conceito de sagrado é muito importante para nós, historiadores, aqui, para compreender também esse conceito do que é o Deus, né? Nessa antiguidade. Então, eu gostaria que o Felipe falasse um pouquinho desse conceito de sagrado que ele estabeleceu, esse debate sobre esses santuários e o conceito de sagrado em volta dos santuários que você estava tratando no seu vídeo. Beleza, todo mundo me ouvindo, ok? Boa noite a todos, né, e a todas, agora oficialmente. Então, como o Gustavo falou sobre a religião cívica e tudo mais, ligando a questão do sagrado, a vida do grego, ela não estava separada, segmentada, como a gente normalmente segmenta a nossa hoje. Então, para ele convivia a todo instante com a esfera do sagrado, mas havia um espaço separado na cidade, na polis, aonde você poderia chamar de têmeno. Então, o têmeno é aquela área sagrada. O santuário que vem na nossa cabeça, já com o seu edifício sagrado, que é o templo, o altar na frente do templo, porque os gregos não entravam dentro do templo, né? Eles faziam todos os seus rituais ali no altar. Isso aí é posterior, porque primeiro a gente tem essa área sagrada. E aí vários autores vão debater, desde quando a gente tem essa área sagrada? É desde a idade do ferro grega, sei lá, 1200 a.C.? É desde a idade micênica? É desde a idade minoica? E aí esse é um debate que eu acabei tendo que entrar na dissertação, né? Porque eu trouxe aqui um debate da dissertação de mestrado. Eu tive que entrar para poder definir o que eu considero como espaço sagrado. Porque são várias visões. Tem uns que falam, não tem espaço sagrado antes do século VIII. Outros autores, como é o caso da Ayn Wood, ela vai falar que tem. Desde a Idade das Trevas, que eles chamam na Grécia, né? A gente também tem um pouquinho disso. Eu chamo a Idade das Trevas, a Idade do Bronze, onde não se tem escrita, que não existia espaços sagrados, porque não existia um lugar onde as pessoas sempre se reuniam. Aquele lugar não poderia fazer X e Y coisa. Na concepção de um pesquisador chamado Polignac, o espaço sagrado só vai começar a aparecer no século VIII para frente, que é quando a gente vai ter o aparecimento das cidades. Já alguns outros pesquisadores vão falar que não, porque eles enxergam esse espaço sagrado de uma outra forma. Eles não vão ver esse espaço sagrado totalmente ligado à cidade. Eles vão entender esse espaço mais ou menos como está ali na obra do Homero. Então, esse espaço sagrado para o grego, basicamente, era um local onde se tinha um altar. E esse altar podia ser tanto aquele que vem na nossa cabeça, né? Primeiramente, aquele retangular, tal, onde você vai fazer o sacrifício da vítima, mas também poderia ser um altar redondo, um amontoado de ossos e cinzas, que é aquele ponto de conexão sua com a divindade, onde você vai tentar fazer um ritual ali para agradá-la, para que ela lhe retorne algum tipo de benefício. Então, onde eu estava... Então, essa era a questão da definição, era onde se tem um altar. E aí eu coloquei 4 autores lá que definem de forma diferente, e para a gente poder entender. Eu acho bom a gente trazer isso, porque eu trabalhei na dissertação de mestrado com a distribuição dos espaços sagrados não na Grécia, na Sicília, nas cidades gregas da Sicília, e lá a dimensão é outra. Então lá nós não temos uma história desde a época micênica, minoica, de um espaço sagrado que já é cultuado há muito tempo, já tem essa herança, essa ancestralidade na cabeça dos helenos. Lá não, lá eles vão ter que construir esse espaço. E aí vai ser baseado em outras articulações, eles vão ter que negociar com os indígenas da ilha, que é como a gente chama os autóctones, é uma outra dinâmica. Ok, alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta, gente? Eu tinha escrito umas questões aqui, umas ponderações, porque eu vi o vídeo dos colegas, achei muito interessante, e eu ia perguntar para eles, a Isadora e o Gustavo, se eles entraram em contato com os hinos homéricos, quando estavam fazendo a pesquisa deles, porque o Hermes,
se eu não me engano, ele tem ou o maior ou o segundo maior hino homérico que restou. E os hinos homéricos são mais ou menos dessa fase aí, do século VIII até mais ou menos do século VI, que eles são passados por escrito, né? Teoricamente teriam sido compostos. Eu queria saber deles se eles entraram em contato com os hinos homéricos, porque me ajudaram muito na hora de fazer a minha dissertação de mestrado, porque o que eu não achava no Homero, lá na Ilíada e na Odisseia, eu acabei encontrando alguns outros paralelos e algumas comparações que me permitiram outras análises dos hinos. Sim, eu até tentei, alguns trechos era impossível eu conseguir fazer a tradução para conseguir ler, que muitas partes não tinham em português. Então, eu tentei ler, eu li todos por cima, assim, para tentar entender mesmo a característica de Hermes. Que eu queria entender mais como que esses atributos eram passados a ele. Então, quando eu fiz essa leitura, eu tentei, foi uma forma de pesquisa para eu tentar entrar em Hermes, só que a minha orientadora, ela me orientou mesmo. Como a fonte, eu tinha a fonte em si, que eram os livros, para tratar mais sobre a religião cívica, que era algo que eu queria entender desde o começo, eu fiquei mais focado na parte da leitura dos livros que eu encontrava sobre religião cívica, sobre os textos, e Hermes foi mais um complemento para trazer, para entender um pouco mais de como era essa relação entre os deuses e a religião. No meu caso, eu não trabalhei com os hinos homéricos, porque eu já estou me concentrando num número bastante grande de fontes. No caso, os poemas de Hesíodo e os poemas de Homero, e também os textos do Antigo Oriente Próximo. Então, no caso, eu não trabalhei. E ouvi muito pouco sobre os hinos homéricos durante a pesquisa. O que eu vi foi que, geralmente, os estudiosos acreditam que os hinos homéricos eles não foram realmente escritos por Homero. Geralmente foram outros escritores que se valeram da escrita do Homero, né, do nome de Homero, para dizer que eram hinos homéricos. Então, descobriu-se um tempo depois que não foram realmente Homero que escreveu. Essa assim, foi o máximo que eu cheguei assim, dos hinos homéricos, foi essas informações. Porque realmente eu estou com um número grande de fontes e eu não pude me debruçar sobre o estudo dos hinos homéricos, mas eu também achei muito interessante. Se eu estudasse isso, eu ia achar muito interessante. Porque a Unesp, acho que o professor Ribeiro Júnior, que foi a edição que eu tinha pegado, eles têm uma edição agora traduzida e comentada. E outro que eu achei, talvez te interesse, Gustavo, que fala especificamente do Hermes, é uma tradução da Odisseus, do Oderpe Serra. Eu coloquei nos comentários do meu vídeo lá. Do seu vídeo? E eu falo desse Oderpe Serra porque na dissertação de mestrado eu achei o hino de Deméter dele. Eu trabalho com Deméter e Atena, o santuário de Deméter e Atena na Sicília. E esse hino de Deméter, que ele traduziu e fez análise, esse livro me ajudou muito, porque ele mostrou ali várias outras versões de mitos de Deméter. E Deméter tem uma certa proximidade com Hermes, pelo menos eu percebo, porque Deméter e Coré, né? Mais Coré do que Deméter, porque Coré ela também faz essa ligação que o Hermes faz. Que o Hermes, ele como deus dos mensageiros, ele faz, e Psicopompo, né? Ele faz esse caminho do Olimpo, o Hades e o mundo dos homens. A Coré também, ela é filha de Zeus, ela trafega pelo mundo dos homens na primavera, né? 2/3 do ano, que foi o acordo, e depois ela vai para o Hades. Então, ela também tem essa característica de religar os mundos, né? Então, de repente, talvez passasse algum paralelo interessante. Acho que nas leituras que eu fazia, eles tentavam comparar muito mais com Hestia, que era deusa da casa, que é da lareira. Então, eu até tentei trazer um pouco para a pesquisa, para um artigo, só que eu achei que ia fugir muito, porque eu ia confundir muito o foco, que ia trazer, se eu trazesse Hestia, trazer mais Hermes sendo nas leituras, como se fosse a representação do homem que tinha a vida fora, transitava com todos a sociedade, e Hestia representaria a mulher em si, que ela ficava ali cuidando da parte caseira, cuidando das coisas ali dentro. Então, na pesquisa também, eu não coloquei, mas foi algo que eu trouxe para a minha vida mesmo, e algo para eu pensar, e passar para vocês também, é que os gregos também, eles tinham essa concepção de qual era o papel de cada um na sociedade. Todo mundo tinha um papel. Nada seria em vão ali. E esses papéis eram transfigurados para os deuses.
Então, esta ia servir dentro da casa, representava que a mulher tinha que ficar naquele papel caseiro, cuidando do seu lar, fazendo tudo ali. Então, a mulher que se achava mais próxima a esta acabaria adorando ela ali dentro da casa. Às vezes não iria até um templo, aonde era destinado mais a esses deuses maiores. Essa é uma coisa que eu achei bastante interessante na pesquisa de todos vocês, mas também um conceito que eu acho que tangencia a pesquisa de todos vocês, principalmente a pesquisa da Jéssica e do Leonardo, que é justamente essa questão do sagrado e do profano, né? Que na cabeça nós contemporâneos aqui, o sagrado e o profano eles já estão muito bem definidos. Eles já estão ali o que é o humano, o que é o sobre-humano, o super-humano, o sobre-humano, ele já está muito bem definido, e esse sagrado, esse profano, na antiguidade, principalmente ali na Grécia e em Roma, eles se misturam na figura dos deuses, eles se misturam no dia a dia das pessoas, né? Gostaria tanto que a Jéssica e o Leonardo dessem uma comentada sobre isso também, se possível. Pode começar, Jéssica. Passo a bola para você. Que eu também já falei muito aqui no começo. Essa questão do sagrado profano, ela é interessante porque a concepção, pelo menos o que dá para perceber nas minhas fontes, é que a pessoa fez algo de errado, então ela merece ser punida, então você vai invocar um deus ou uma divindade para, e aqui eu cito literalmente uma das minhas fontes, fazer com que o corpo dela apodreça, exceto pelos olhos, para que ela possa ver o corpo apodrecendo. Para eles, não tem tanto esse norteamento do certo e errado que a gente vê com o cristianismo, por exemplo. Há um ato, foi cometido, uma coisa que foi errada, e a pessoa merece ser punida por isso. O fato deles agirem em segredo, coletas são feitas para serem em segredo, depositadas em segredo, me parece que tem muito mais a ver com a relação com a comunidade em si, do que com uma ideia de se está certo, se está errado, isso é equivalente ou não. Eu acho que no caso da minha pesquisa é mais por esse lado, realmente. Só uma coisinha antes de eu falar. Jéssica, essas tabelas, elas eram em bronze? Não, elas eram em chumbo. E é interessante porque você não encontra outros textos religiosos feitos em chumbo. Só as maldições. Interessante. Posso começar? Então, essa questão do sagrado e do profano, eu acho ela é importante a gente entender na Grécia, porque algumas cidades utilizaram disso, por exemplo, vou dar o exemplo da Sicília. A cidade de Gela, na Sicília, é uma fundação grega e ela ficava ali na costa, né? Com o avançar do tempo, ela foi necessitando de mais recursos, da articulação com os outros povos do interior da ilha, e ela foi se expandindo para aquela planície fértil. E qual foi a forma dela conseguir se expandir e ter um domínio do território? Isso a gente vê na materialidade. Ela foi fundando um monte de espaços sagrados. Ela foi fundando um monte de espaços sagrados a Deméter. Aí tem uma questão de por que Deméter e tal, que a gente pode até se aprofundar, se for o caso, mas foram fundando para Deméter. E isso foi possibilitando uma articulação com os indígenas. Então, eles não só estavam avançando para o interior na base da guerra, na base bélica, mas você encontra dentro desses espaços sagrados de Deméter materiais votivos dos indígenas. Na cabeça do grego, existe um espaço sagrado onde você pode fazer algumas coisas e outras você não pode. Então, no espaço sagrado, você pode... Deixa eu ver se está tudo certo aqui, está dando uns apitinhos, está certo. Você pode ir lá cultuar o Deus, mas você não pode existir nenhum tipo de relação sexual, por exemplo, lá dentro. A menos que seja de divindades. Sei lá, 2 divindades aqui tiveram uma terceira. Aí beleza, aí pode. Não pode ter nenhum tipo de derramamento de sangue, a não ser que seja do ritual. Esses tipos de características, essas restrições, possibilitavam esse espaço ser um lugar interessante para você negociar, para você trocar ideias, trocar conhecimento, negociar acordos, seja entre gregos, seja entre os gregos e outros povos, porque ali os outros povos têm uma noção de que o grego não vai poder matar ele, não vai poder fazer uma emboscada. Acontecia? Sim, mas teoricamente não podia. Porque se você fizesse isso, você estava ofendendo a divindade, e a divindade ela não ia acertar você, ela ia acertar a sua cidade inteira. Então, esses espaços eles são multifuncionais.
Se eu não entender o espaço sagrado grego, se eu não falar da religiosidade grega, como os colegas falam, eu não entendo o mundo grego. E um outro ponto aqui é a questão do certo ou errado. De fato, também na Grécia não tinha muito isso, esse tipo de moralidade, da gente ter um certo ou errado ideal. Porque ela falou das maldições, e estudando Atena, a gente vai lá e vê a parte dela com a ligação com os oleiros, né, com a cerâmica, e você tem na cerâmica lá o cara pedindo para o vaso do rival dele não queimar direito, o vaso quebrar antes, e não sei o quê. Ele tem essas pragazinhas que ele joga também, e normal, né? Cada um vai dar para o Deus o tanto que consegue para ver se consegue os benefícios dele. Ok. Giovana, tem uma pergunta no chat do YouTube? Isso, tem. É da Emily Fonseca e é para o Felipe. E ela foi para você abordar um pouquinho mais sobre essas negociações que eram feitas com os autóctones, né? Para você falar um pouquinho mais como elas se davam. Então, nesse processo de expansão, pensando na Sicília, né? Os outros lugares do Mediterrâneo onde os gregos se fixaram, pode ter acontecido de forma diferente. Mas na Sicília, conforme eles vão avançando, quando os gregos chegam lá no século VIII, esses indígenas, os sículos, sicanos e os helínios, que são nomes que o Tucídides dá, a gente não tem certeza se eram esses mesmos, se eram só esses, eles já estavam no movimento de retirada, de transição para o interior da ilha. E conforme eles foram pontuando esses espaços sagrados, no caso de Gela, outras cidades fizeram coisas diferentes, existia, a gente percebe na materialidade. Eu não consigo dizer como que foi o toque tribal lá, ou exatamente qual foi o acordo, porque a gente não tem a parte escrita disso. Mas eu consigo perceber que os indígenas iam lá e dedicavam as coisas. E eles dedicavam as coisas para aquela divindade que está ali. O que a gente imagina? Como são sociedades que são muito dependentes da agricultura, é uma questão de vida ou morte, então essas sociedades têm, geralmente, uma divindade da fertilidade, que cuida do cultivo. Pode ser Deméter, no caso dos gregos, pode ser outra divindade, no caso dos indígenas, dos autóctones. Então, os autóctones, provavelmente, ou eles estavam indo lá cultuar aquela divindade como forma também de negociar com os gregos, ou imaginando que aquela divindade ali era a divindade deles também, mas que tem um outro nome, ou porque eles também não queriam desagradar a divindade do outro povo, que é uma deusa da fertilidade, né? Porque senão poderia dar problema na colheita dele. Mas a gente tem essa articulação entre os autóctones e os gregos nos santuários, que a gente percebe pelas oferendas. E a gente percebe em outras coisas também. Se a gente pegar outra cidade, Siracusa é famosa. Gela é meio underground, né? Mas Siracusa todo mundo já ouviu falar. Siracusa ela teve uma outra estratégia nessa expansão. Ela não foi pontuando com santuários. Ela foi pontuando com outras comunidades. Ela foi fundando, entre aspas, subcolônias. Então tem uma cidadezinha que chama Acrai, e outra que chama Casmene. Em Casmene, a gente tem lá em Casmene, no Santuário de Atena, um acervo de armas gigantesco. Mais de 600 pontas de lança, ponta de flecha, ponta de dardo, tudo quanto é coisa. Em miniatura, inclusive. E ali a gente percebe que as formas dessas armas são formas sículas. As formas das espadas não são formas gregas, mas o material é ferro, é o material que os gregos usavam. Então, o que a gente imagina? Que aquele ferreiro que estava ali, ele muito provavelmente era um indígena, era um autóctone que estava trabalhando ali. Ou ele estava trabalhando porque ele foi lá, ele conseguiu essa atividade, ou ele era uma espécie de cativo, a gente não sabe. Mas provavelmente, como a gente sabe, se você pegar Diodoro Sículo, ele vai falar de certos acordos entre os gregos e os indígenas. Ele vai falar do tirano Hipócrates, que usou ciclos para poder expandir o território de Gela. Então, a gente tem umas fontes, assim, embora o Diodoro seja muito posterior. E esse, mais ou menos, era a relação. A gente percebe na materialidade e em algumas fontes, mas que são posteriores, como no caso do Diodoro. No caso aqui, o que você falou entra muito em contato com a pesquisa da Isadora e a pesquisa do Gustavo, né? Ambos estavam colocando, destacando ali nos vídeos deles que os deuses como mediadores, né? E esse comportamento antropológico, esse comportamento
humano que os deuses estavam ali colocando ali, e tem muita relação do que você estava falando também no seu vídeo, né? Até gostaria que a Isadora e o Gustavo falassem um pouquinho sobre essa questão do Deus como mediador, e o que é também esse conceito de Deus grego, que é muito diferente do conceito de Deus cristão que nós temos, né? E esse Deus ali como essa porta-voz, esse mediador entre as relações humanas e o sobrenatural. Essa é uma questão muito interessante, porque já foi abordado aqui em várias falas, que a religião dos gregos ela é diferente, muito diferente da religião de hoje, né? Principalmente da religião cristã. Então, para os gregos, os deuses não eram algo transcendental, fora do mundo, completamente. Eles eram partes constituintes do mundo, eles faziam parte do mundo. Então, eles interferiam o tempo todo na vida das pessoas. E, principalmente, isso está muito presente nos poemas homéricos. Então, os gregos, eles tomam partido dos heróis, eles tomam partido das pessoas. Então, se a gente for perceber na Guerra de Troia, os deuses, eles estão ali torcendo, cada um tem o seu herói, cada um tem o seu protegido. E o mesmo acontece na Odisseia. Então, por exemplo, o Odisseu, ele é o protegido de Atena. Isso acontece ao longo de toda a mitologia. Então, tinha essa questão de se acreditar que os deuses interferiam na vida das pessoas muito forte. Então, isso advém muito a questão dos rituais, dos sacrifícios que se faziam, do culto, muito relacionado também à pesquisa do Filipe, que ele fala dos santuários. Então, isso era muito presente para se estabelecer uma relação com os deuses, os humanos com os deuses. E eu acho isso muito interessante. Só complementando o que a Isadora disse, eu vejo como uma vontade mútua. Os deuses querendo ter essas sensações e entender um pouco mais dos homens, e os homens querendo também participar desse cotidiano olímpico. Então, eu vejo como os dois, um tentando cada vez mais entender. Só que no final, não tem como entender, porque são realidades diferentes, as práticas que eles têm que fazer são diferentes. Hércules, por exemplo, é filho de Zeus, mas ele acaba tendo que fazer uma série de trabalhos no mundo mortal apenas para satisfazer o ego dos deuses em si. Então, o ego dos deuses, ele fala muito mais alto do que o ego dos mortais. É para satisfazer algo dentro deles que é necessário, algo necessário dentro deles para, como posso dizer, é algo dentro deles que eles veem como necessário para viver ali. Porque eles têm eles são imortais, então eles têm a vida inteira. E os homens não, os homens têm um começo, meio e um fim. Eu acho que é essa parte que acaba intrigando muito, porque os deuses querem entender esse ciclo, começo, meio e fim dos homens, e os homens querem entender e desejam também ter essa imortalidade das divindades. Muito bem. Desde já eu agradeço aqui a Jéssica, a Isadora, o Gustavo e o Leonardo pela participação. Nós temos aqui mais uns minutinhos aqui. Eu gostaria que vocês fizessem ali as suas considerações finais e algum comentário que vocês ainda gostariam de fazer. Ainda pode fazer pergunta para os colegas? Sim. Nós temos aí mais uns 3, 4 minutinhos aí para a gente, no nosso tempo regulamentar. Sim, é porque eu tenho 2 perguntas para o Felipe. Eu queria parabenizar a pesquisa dele, achei muito interessante. E eu queria saber, eu não sei se ele estudou isso na questão da pesquisa dele, eu queria saber como se dava como essas polis, elas escolhiam, porque ele falou que cada polis, elas tinham uma divindade que eles escolhiam para, por exemplo, colocar o seu santuário lá mesmo na Acrópole. Então, a gente tem Atenas, tinha Atena e outras polis escolhiam deuses diferentes. Então, como se dava essa escolha, cada polis tinha um deus que eles privilegiavam, e também se as diferenças, os outros locais de santuários, por exemplo, os oráculos, você também tinha essa divisão entre oráculos que eram urbanos, extra-urbanos e suburbanos. Eu queria saber se
essa divisão dos santuários também acontecia em outros locais sagrados, por exemplo, os oráculos e outros. Essas são minhas duas perguntas para o Felipe. Anotei aqui, vou tentar ser breve. A questão da escolha dos deuses. Essa escolha dos deuses, por exemplo, Atenas, para a gente ainda é um pouco obscura para a gente chegar na origem disso. A gente não sabe se Atenas foi um nome dado por conta da deusa Atena, como o mito nos diz, né? Na disputa entre Poseidon e Atena, Atena ganhou, por isso ela deu o nome à cidade e ela acabou sendo a deusa patrona, ou se a cidade já se chamava assim e inventou, né, a divindade e construiu a divindade para que ela tivesse esse mito fundacional da cidade de Atenas. Outras cidades é mais fácil a gente rastrear isso. Por exemplo, essas cidades mais antigas da Grécia, é difícil a gente rastrear, né? Como foi que aconteceu isso? A gente tem um mito só. Agora, das cidades novas, das fundações novas pelo Mediterrâneo, das apoikiai, como a gente chama, de novo na Sicília, a gente consegue rastrear isso porque a gente normalmente tem a divindade patrona de uma cidade, é a mesma da cidade-mãe. Então, por exemplo, a cidade de Gela, ela tem como divindade patrona Atena Líndia, que Atena Líndia é a divindade patrona da metrópole dela, que é lá Rhodes, a cidade de Lindos, lá na ilha de Rhodes. E assim você vai tendo as outras divindades sendo distribuídas, geralmente tendo esse elo religioso com a metrópole. Não existia elo de subordinação econômica, política, de forma alguma, mas havia esse eco religioso da cidade-mãe. Outra coisa que você perguntou dos oráculos, né? Os oráculos, normalmente, eles ficavam fora da haste, que a gente chama, dessa parte mais urbanizada da cidade. Né? Citando os três mais famosos. O oráculo de Delfos, que ficava afastado, ficava até num local onde os pesquisadores chegaram à conclusão que as fissuras das rochas liberam um gás lá, meio alucinógeno, então isso ajudava a sacerdotisa lá a entrar em contato com Deus, né? Deixava ela meio doidona. E tem os outros oráculos, por exemplo, o oráculo de Dodona, onde o pessoal ouvia o farfalhar das folhas de carvalho lá, e aquilo era o oráculo. Ele também não ficava perto da parte urbana da cidade. Geralmente é um lugar mais recuado, essa dos oráculos. Acho que até para evitar que você tivesse uma influência direta de alguma polis, porque isso depois vai ser usado nas guerras, eles vão consultar esses oráculos nas guerras, eles vão consultar esses oráculos para saber aonde que eles vão fundar novas cidades. Então, dá mais credibilidade, você não está tão perto assim de alguma cidade, porque pode parecer que ela está sendo influenciada. Obrigada. Imagina. Depois eu escrevi umas coisas, Isadora, para você, de outras comparações que me vieram aqui, rapidinho, só fecho com isso, de outras comparações que me vieram entre o Gilgamesh e a Ilíada e a Odisseia. Depois eu te passo pelo chat aqui do Zoom. Tá bom, vou gostar de ver. Bom, muito bem. Eu novamente agradeço aqui aos participantes, a Jéssica, a Isadora, o Gustavo e o Leonardo. Nós estamos aqui encerrando a nossa mesa 2. A mesa 3 vai começar às 8h10. Nós temos aí um intervalinho para o pessoal ir no banheiro, para tomar um ar e tudo mais. Eu agradeço novamente a participação de todos vocês e convido vocês para as próximas apresentações, para assistir as apresentações, para participar das apresentações e mandarem perguntas para nós via o chat do YouTube. Muito obrigado pela participação de todos. Obrigado, pessoal.